E vamos para um dos vídeos que eu tenho certeza que você adora quando aparece aqui no canal, que é a minha carteira de investimento. E aqui você acompanha os acertos, erros, tombos e dores de cabeça que eu passo quando eu invisto. Entretanto, considerando toda a metodologia que eu tenho de investimentos, me parece que obter uma renda passiva de forma regular acima de R$ 2.000 por mês tem sido sim uma estratégia que me mostrou que sim, vale a pena continuar investindo na bolsa. Mas eu quero te mostrar, primeiro, um pouco do cenário macro que determinou um pouco dos meus aportes. E também esse cenário macro vai te ajudar a compreender um pouco do humor que nós estamos vendo na nossa bolsa e que talvez não tenhamos aquele rally de final de ano. E depois eu vou te falar um pouco de quais foram os meus aportes e, claro, também vou falar aqui dos rendimentos que eu recebi neste mês de novembro. Então, para a gente começar, já vou trazer você aqui para minha tela para a gente ir direto aqui para este vídeo, tá? Eu só quero que você veja nesse vídeo em especial, depois eu vou deixar até o link no final, porque eu falo um pouco sobre o pacote fiscal que o nosso digníssimo ministro da Economia, o Haddad, ele divulgou para o mercado. Não foi nada do que a gente estava esperando, na verdade, esse pacote ele veio muito mais com uma outra cara, uma cara de ser politicagem, uma cara de, 2026, talvez eu saia como presidente, e de fato, não foi o melhor recado. Aliado a tudo isso, ele trouxe também um pacote que, ao tempo que ele queria economizar em algum lado, ele também concedeu, ou concederá, na verdade, isenção para aqueles que ganham até R$ 5.000 no imposto de renda. Tudo isso pode ou não funcionar no médio ou longo prazo. Tem como saber, isso ainda depende de aprovação. Entretanto, de acordo com o humor do mercado, é uma expectativa de que você tenha em 2025 e em 2026 30 e 40 bilhões de déficit, respectivamente. Portanto, não me parece que o mercado ele está totalmente errado ao ver o Brasil como um lugar não muito para investir. Então, deixar depois esse vídeo no final para que você confira exatamente um pouco mais, porque eu detalhei bem mais profundamente sobre o pacote e tudo mais que é necessário compreender sobre esse tema, tá bom? Mas, para que você não fique só com as minhas palavras, eu trouxe esta pessoa aqui, que é o Ricardo Lacerda, ele é CEO da BR Partners, e ele falou o seguinte: este anúncio fiscal, junto com a isenção do imposto de renda, passou uma mensagem para o mercado. Qual? De que a orientação do governo é política e populista, visando as eleições da Previdência em 2026. Portanto, meus caros, não sou só eu que estou falando isso. Estamos falando aqui de um baita de um CEO que trabalhou em mercados estrangeiros por muito tempo, veio para o Brasil, basicamente fundou a BR Partners e é esse colosso que é hoje. Portanto, para você ver, eu aqui com meus 10 mil amigos e inscritos do canal e o Ricardo Lacerda, que toca uma empresa magnífica, tem a mesma opinião. Portanto, não que eu seja um gênio, mas sim ele, mas o ponto importante é que me parece que as expectativas do mercado hoje, que é o que você precisa saber, estão totalmente negativas, levando, portanto, a fazer crer que todas as ações permanecerão no campo negativo. André, o que você vai fazer? Bem, eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas eu vou repetir aqui. Continuar comprando boas ações com bons fundamentos. Mas antes da gente dar continuidade, porque tem muita coisa que eu ainda vou mostrar para vocês, eu quero só falar uma frase que eu disse lá na nossa área de membro. Quando tudo está barato, nada está suficiente barato. Porque, imagina, você está comprando tudo a R$ 10, daqui a pouco tudo cai para 5. Se você está levando a mesma coisa, mas você está pagando o mesmo preço pela mesma coisa, ou seja, 5 por 5, você não tem um desconto tão diferente, por exemplo, para você comprar Banco do Brasil e para você comprar Santander. Você não tem um desconto tão grande para você comprar Itaú e comprar Itaúsa, porque tudo está caindo. E quando tudo está caindo, nada é por si só uma oportunidade. Por isso, nesse momento é fundamental você olhar para o mercado, tentar pensar aquela empresa que dentre todas que caíram, aquela caiu mais, mas manteve todos os fundamentos. Não adianta simplesmente caiu mais, mas nesse meio tempo degringolou, deu prejuízo e tudo mais. Então, cuidado quando você for fazer a sua escolha de investimentos, tá bom? Para a gente seguir, né, eu preciso sempre falar da China, porque é um cenário econômico brasileiro que é muito forte em commodities. Eu tenho sempre que rememorar um pouco da economia chinesa. Só para você ter ideia, há mais ou menos um mês atrás, falaram para a gente que a China estava preparando alguns estímulos econômicos que poderiam beneficiar o Brasil. Onde que poderia beneficiar o Brasil? A gente está falando aqui, por exemplo, em minério de ferro. A gente está falando, por exemplo, também numa parte de petróleo. A gente está falando também em carne. A gente está falando, muito provavelmente, também na parte do agro, tá bom? Então, isso tudo aqui seria muito bom para o Brasil. Então, o que acontece? Esse estímulo até então não tinha vindo. Entretanto, saiu na data de hoje, quando eu gravo esse vídeo aqui, no seguinte,
que os índices da China e de Hong Kong sobem com o PMI otimista e aposta em estímulos que devem sair. Portanto, hoje o dado que nós temos é que você tem um PMI, ou seja, um índice aqui do emprego que sai um pouco mais otimista e por isso o mercado também está olhando mais otimista. E claro, eu não poderia deixar de trazer também no cenário Brasil um pouco do que está acontecendo para você entender o que tem mexido com as nossas bolsas e o porquê que eu fiz algumas alocações, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu olho para a curva de juros futura, tá bom? Eu estou vendo aqui um pré-fixado acima de 14%. Gente, é muita coisa que está falando. É assim, uma regressão no nosso Brasil que é tão incrível como o atual governante, ele consegue perder todas as oportunidades. Ele aproveitou uma janela de commodity lá muito favorável, que praticamente fez o nome dele. Entretanto, no atual cenário, me parece que ele não está conseguindo agir da mesma maneira. Claro, não vou entrar no cenário político do que foi feito lá atrás, se houve ou não algum ato de corrupção, mas isso você pode deixar aqui no comentário, depois a gente conversa sobre isso. Mas o ponto é que o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Neste caso, um pré-fixado de 14%, que seria a taxa básica para nós em termos de investimento, ou seja, quanto que eu aceito receber de um determinado investimento. O básico é 14%, porque se eu vou apostar, por exemplo, numa Taesa, ela tem que me remunerar através, claro, dos seus investimentos, mais do que 14%, senão não faz sentido, vale mais a pena ficar na renda fixa. E eu sempre tendo a falar para vocês que a renda fixa ela é como se fosse um ralo. Quanto maior é a renda fixa, maior esse ralo e, consequentemente, mais água vai entrando, ou seja, mais dinheiro é sugado para a renda fixa. Tanto é que saiu um gráfico em algumas tantas instituições aqui do mercado dizendo como que está a captação para os fundos de ações. E lá eles mostram que muitas pessoas hoje estão preferindo migrar os seus investimentos para a renda fixa, ao invés de alocar, por exemplo, em fundos de ações. E aqueles que já têm, alguns preferem simplesmente manter, e os que não querem, querem ir para a renda fixa. Ou seja, esse ralo está sugando a liquidez do mercado, e isso, mais uma vez, me faz crer que nós não teremos ali esse ano, tá bom? Seguindo aqui, falando ainda um pouco da nossa renda fixa, né? Olha só isso, gente. Tesouro pré-fixado 2027 pagando quase 14, 2035, gente, são praticamente, 10 anos, que a gente já está quase em 2025, quase 10 anos recebendo 13,37. Mas não se esqueça da tributação, ou seja, esses 13,37 a gente teria que tirar 15%, que daria 11,36% líquido para você. Ou seja, se você quer simplesmente sentar em cima de um dinheiro para receber 11,36% líquido, bem, parece aqui uma posição interessante, tá bom? Mas isso não é o que eu fiz. Por quê? Porque este mês eu recebi um valor bastante legal de dividendos, valor de R$ 2.171, ou seja, eu estou aumentando gradualmente minha renda passiva. Olha só, ela estava aqui perto dos 1.200, 1.300. Olha só o que vem acontecendo, gente. Ó, eu estou num patamar já dos 1.800, 1.900 há bastante tempo. Portanto, olha só, quão fundamental é você pegar esses dividendos e você reaplicar nos ativos, você continuar e continuar os seus aportes. Porque, olha só, se você concorda comigo, se você vê o mesmo ativo, por exemplo, aqui, só para fins elucidativos, TRXF, pagando ali os seus 90, 93 centavos. Só que ele estava cotado a 110 e agora está cotado a 102, 103 reais. Você concorda comigo que, mantiveram-se os mesmos fundamentos, os mesmos inquilinos vão continuar pagando aluguel e você vai poder comprar por muito menos do que estava sendo negociado no mercado, com 7, 8, 10% de desconto? Tem ativos que caíram mais de 20%. Eu estou falando de fundos imobiliários que têm mantido rendimentos altos, pagando, por exemplo, 1,2%, 1,3% ao mês. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre esse ativo, mas se você quiser já saber, pode deixar um comentário aqui embaixo que eu vou te responder qual que é, tá bom? Então, para a gente dar continuidade, claro, você deve saber, eu fiz vários vídeos sobre um dos ativos que tem sido a principal fonte aqui da minha carteira, que é a Brava Energia. Olha só em novembro eu postei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vídeos sobre acompanhamentos. Só para a gente dar uma passada, né? Primeira coisa, FPSO Atlanta tem seu início rejeitado. Depois saíram os resultados trimestrais, quase 500 milhões de lucro. E havia projeções aqui do BTG de que a Brava poderia pagar 25%. Depois disso, saiu aqui da Maha Energy falando sobre um potencial de lá em 2027, 2029, pagar 80% de dividend yield.
Só que algumas boas notícias vieram, mas depois outras ruins também vieram à tona. Porque Atlanta e Papa-Terra, até o presente momento, não tiveram seu início de operação permitido pela Agência Nacional de Petróleo. Me parece que Papa-Terra já está ali engatilhado, porque só precisa mandar uma print, mandar um vídeo ali no WhatsApp da ANP falando, olha, o meu sistema aqui de incêndio está funcionando, ó, vou fazer o teste aqui, ó o filme aqui, pum, mandou lá no WhatsApp, eles vão resolver. Agora, Atlanta me parece que é um pouco mais complicado, eu ainda estou um pouco crente de que mais para o finalzinho aqui de dezembro teremos algumas boas notícias em relação ao início da produção de Atlanta com o seu primeiro óleo, o que vai trazer, pelo menos para mim, um investidor pequenininho aqui da Brava Energia, um certo alento, uma certa calma, porque tudo vai ser colocado realmente ali no trilho e me parece que os resultados então vão começar a surgir. Exatamente por isso eu falo para vocês: put your money where your mouth is, ou seja, coloque o seu dinheiro onde a sua boca está. Se eu estou falando muito da Brava Energia, claro que todas as minhas compras neste mês foram de Brava Energia. Você pode ver aqui, todas, dia 8, 11, 14, 22, 26, sempre ia caindo um dinheirinho ali na conta e eu fiz várias e várias compras, você pode ver. Eu estou com uma posição consolidada hoje no valor de R$ 25,03, tá bom? Deixa eu até colocar aqui, R$ 25,03, e tenho aqui uma quantidade de 1.833 ações, tá bom? Eu quero chegar às 2.000, tá bom? Então eu vou colocar aqui essas 2.000, só para a gente ter uma ideia, e agora vou multiplicar por 19, que é mais ou menos o preço que está hoje, ou seja, eu preciso aportar neste próximo mês mais R$ 3.000. Sim, é um aporte grande, mas como você viu, e aí tem até um slide que já dá um certo spoiler aqui para vocês, olha só quantos rendimentos já estão previstos para o mês de dezembro. Claro, me parece que aqui eu vou ter a possibilidade de comprar as bravas que faltam para o meu portfólio, e finalmente eu vou poder completar essas 2.000. E aí você me pergunta, André, o que você vai fazer com essas 2.000 ações? Bem, já vou ser muito direto para você. Quando bater um determinado preço, que eu tenho para mim muito mais próximo ali na casa dos seus R$ 50, eu devo me desfazer, se não de toda a posição, mas de boa parte dela. Por quê? Porque eu quero embolsar esse lucro e distribuir todo esse valor em ativos que eu tenho muito mais conforto. Claro, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, pretendo alocar esse dinheiro, boa parte dele, em BR Partners, que é um baita de um banco, que eu até trouxe o CEO aqui como uma das pessoas que norteou um pouco desses comentários que eu fiz sobre o pacote fiscal. Vou colocar também em BRZ, que é um fundo de investimento em participação num porto, que é de Itapoá, que eu gosto muito ali da gestão, gosto muito do case, e se você acompanhou os últimos noticiários, Santos Brasil e o Wilson Sport, que é a Port 3, acabaram tendo ali algumas aquisições, trocas de controle. Algumas até mesmo aventou-se ali o fechamento de capital. Mas o ponto é que o setor portuário está muito aquecido. Me parece que aproveitar todo esse vento favorável é muito interessante. E claro, por fim, eu pretendo ainda colocar parte desse dinheiro na Comgás, um ativo que trouxe muita alegria. Mas também tenho pensado em alocar uma parte disso em fundos imobiliários, que como eu te falei lá no começo, existem alguns pagando mais de 1% e fundo de tijolo, não estou falando de fundo de papel. Portanto, a bolsa, nesse marasmo que está hoje, ainda dá muitas oportunidades para o pequeno investidor como nós. Você não precisa ficar olhando para a liquidez acima de 2, 3 milhões por dia. Olhe para ativos que pagam dividendos, dão lucro e tenham consistência em remunerar bem o seu acionista, aliado, claro, a projetos interessantes. Só para você continuar seus estudos, vou deixar aquele vídeo que eu comentei no início e a nossa área de membros para você conhecer outros benefícios exclusivos que eu tenho para você. Por hoje é isso. Obrigado e tchau!